Obrigado, gente. Que honra, hein? Terminar o evento, ótimo. Boa noite. Minha voz começa baixinha assim, daqui a pouco ela anima, para deixar. Todo mundo ouvindo bem aí? Legal. Eu fico super feliz de fazer palestra de antifrágil e de Taleb, que eu vou explicar o que é Taleb, porque quando eu descobri esse cara lá em 2008, eu falava para as pessoas, antifrágil, cisne negro, Taleb, comprava o livro e ninguém ouvia falar. E hoje as pessoas estão interessadas nesse assunto, isso é ótimo. Legal. Funciona. O Nassim Nicholas Taleb é esse pensador, ele é libanês, ele é um mega investidor, por incrível que pareça, né? Filósofo e mega investidor. E ele é um libanês que lá por 70 e pouco, teve a guerra civil do Líbano e ele foi expulso do Líbano com a família, porque a família dele era meio importante lá. E ele foi estudar nos Estados Unidos, na Inglaterra, e fez economia e foi trabalhar na Bolsa de Valores nos bancos. E aí brigou lá com o cara do banco e virou especulador individual, scalper trader na Bolsa de Chicago e de Nova York de opções. Então ele tradeava por conta própria e ele começou a perceber que as pessoas corriam um risco de uma maneira que ele achava totalmente errada. Ele falava, as pessoas não sabem calcular chances, as pessoas fazem apostas hiper arriscadas, achando que estão fazendo coisas seguras. E ele dizia isso para as pessoas, e as pessoas não escutavam. E ele resolveu agir. E ele apostou o dinheiro que ele tinha, que a gente não sabe quanto é, mas fortemente, né, sabe-se lá quanto, num colapso. E aí, em 87, a gente teve a crash da Bolsa Americana, e esse cara ficou super rico. A gente não sabe se ele é milionário, bilionário, tanto faz. O fato é que ele foi explicar isso para as pessoas. Ele foi dizer, olha, vocês estão errados, as pessoas não sabem fazer conta, vocês não entendem nada de risco nem de exposição. E as pessoas falaram, libanês, se liga, né? Sai daqui, aqui é Harvard, vai cuidar da sua vida. E ele passou 2 anos escondido e comprou 600 livros de matemática e estatística, escondido num sótão, para escrever uma teoria sobre por que as pessoas correm risco errado. E aí ele escreveu esse livro primeiro aqui, que é o Dynamic Hedging, que é um livro que hoje é a bíblia dos derivativos, das opções, que são coisas hiper complexas no mercado financeiro. Em 2003, ele escreve o primeiro livro de filosofia mesmo, que é Iludidos pelo Acaso, onde ele mostra o papel do acaso e da sorte na vida das pessoas. Como a sorte e o acaso são muito mais importantes no nosso dia a dia do que a gente acredita. E lá por 2005 que eu conheci esse livro, e em 2006 para 2007 ele lança esse livro que é o mais importante dele, que é A Lógica do Cisne Negro. Nesse livro ele faz uma profecia. Ele diz, os mercados financeiros vão entrar num colapso, o mundo vai entrar num colapso. Isso vai acontecer nos Estados Unidos, nas hipotecas, a qualquer momento. E isso era 2006. Em 2008 o mercado entrou num super colapso e a profecia dele se realizou. Então ele é um profeta. Esse livro vendeu 2 milhões de cópias e aí em 2011 ele traz a solução. Isso que é interessante, porque o Cisne Negro ele só faz críticas ao mercado financeiro, à maneira como as pessoas correm risco, e ele faz um monte de inimigos. E aqui em 2011 ele lança Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. É muito interessante esse conceito de ganhar com o caos, né? Todo mundo fala, também quero, né? E o caos está aí, né? E o interessante é que eu conheci esse cara lá por 2005, e eu estou há 20 anos no mercado financeiro, na Bolsa. Eu estudo a mesma área dele, que são os derivativos. Se vocês digitarem meu nome, Luiz Fernando Rocha, vocês vão ver que eu sou o cara da compra do pozinho. Sabe-se lá o que é isso. É uma coisa super especulativa lá do mercado financeiro. O fato é que eu já dou aula de cisne negro, antifrágil, desde 2009. E quando eu vi o antifrágil em 2011, acho que foi lá por 2012, eu falei, as pessoas precisam entender isso. Isso é muito, muito fundamental. Não dá para viver sem entender esse conceito. E aí, o que é antifrágil? Vamos lá explicar então, né? Antifrágil é um termo que o próprio Taleb criou, então é um neologismo,
é uma observação de processos e organismos da natureza, coisas, podem ser conjuntos de pessoas, empresas, então condomínios, ou associações, ou países, organismos de maneira geral e processos que, quando as coisas ficam caóticas, bagunçadas, estressadas, ele chama de família da desordem. É o caos, é o tempo, a volatilidade, a desordem, todas essas coisas que a gente tem ouvido falar muito, nervosismo e tudo, elas ganham, elas se beneficiam, elas ficam melhores, né? Então, ele no começo era muito conhecido na parte de finanças, mas esse livro é um livro filosófico e ele é aplicado na vida pessoal. Então, a gente pode observar e analisar a fragilidade e a antifragilidade das coisas em todas as áreas da vida. Se você mostrar um processo, a gente é capaz de analisar e ver se ele é frágil, antifrágil, e o que vai acontecer com ele para os mais diferentes cenários. O que é frágil, então, gente? Vamos imaginar uma coisa frágil. Por exemplo, uma taça de cristal. Taça de cristal, acho que é o exemplo mais frágil que existe, é uma taça de cristal. É tudo que precisa de proteção externa, que tem que ficar dentro de uma cristaleira, um ovo, esse tipo de coisa é frágil. Qualquer bagunça, qualquer barulho, ele quebra. O Taleb faz muitas metáforas usando filosofia e usando história grega. Então tem a passagem da espada do Damócles. Espada do Damócles era um puxa-saco lá da corte grega, que ganhou de presente do rei lá, Dionísio, um presente de grego que era comer o quanto quisesse, um banquete, mulheres lindas, joias e tudo que ele pudesse ter de conforto, só que em cima da cabeça dele ia ter uma espada amarrada com um fio da crina de um cavalo. Então isso é frágil, está tudo certo se nada der errado. Mas se alguma coisa der errado, as consequências são absurdamente grandes. No caso da taça de cristal ou do Damócles, é a morte, a destruição, né? Como é que você manda alguma coisa frágil para o teu primo lá em Manaus? Você coloca numa caixa parda, escreve frágil em cima, coloca um monte de isopor, manda e chega lá quebrado. Claro, né? Porque eles tratam que nem... Gente, o que é o inverso do frágil? E aí que é interessante. Eu pergunto para muita gente, é uma pesquisa que eu faço há muitos anos. Todo mundo diz, o inverso do frágil é forte. O inverso do frágil é robusto. O inverso do frágil, palavra nova que está na moda, é resiliente. Resiliente. Vamos analisar uma coisa robusta e uma coisa forte. Uma pedra. Uma pedra tem como característica, pode ser descrita como algo robusto. Se você mandar para o teu primo lá em Manaus, puser na caixa e escrever robusto, vai chegar lá igualzinho, né? É robusto, é resiliente. Passa a crise, ele fica igual. Gente, nesse mundo novo, não dá mais para ficar igual. A gente tem que aprender com a porrada, não simplesmente aguentar a porrada. É pouco. Na verdade, é pouco, né? Então, se a gente analisar, por exemplo, matematicamente, aí é uma frase do Taleb, o inverso, por exemplo, de -1, não é zero, não é neutro. E o forte, o robusto, o resiliente é neutro. Ele não é o inverso de uma coisa que quebra. Ele não é o inverso de uma coisa que tem medo do caos e da desordem. Ele não liga para o caos e para a desordem. Mas tem um outro cara que é o inverso do frágil, que é o antifrágil, que teoricamente gosta. Vem, porrada, eu quero. Quanto mais você me bater, mais forte eu fico. E aí o Taleb usa o exemplo da Hidra. Hidra é uma outra passagem da mitologia, que é um ser mitológico, que cada vez que você corta a cabeça dele, nascem duas outras.
Então, é isso que ele quer, pode cortar minha cabeça, que é o que eu quero. Para dar um exemplo, o mesmo exemplo, se a gente colocar um objeto antifrágil numa caixa de papelão e mandar para o nosso cunhado lá em Manaus, a gente vai escrever antifrágil, ela vai lá chacoalhando, chacoalhando, levando porrada, caindo no chão, vai chegar lá como? Muito mais forte. Isso é que é antifrágil. E o antifrágil, ou antifragilidade, ele percebeu, ele fez grandes estudos, o livro tem quase 700 páginas, e esse livro é dividido em 7 livros, cada um deles mostrando antifragilidade em várias áreas da vida e da natureza. A natureza é absolutamente antifrágil. Tá? O sistema natural do universo é totalmente antifrágil. Se você tira a aleatoriedade da natureza, por exemplo, uma floresta pega fogo. Se ela não pegar fogo com alguma frequência, no dia que ela pegar, ela pega de uma vez só. Então, a natureza precisa de tensão e de desordem para quê? Para ir evoluindo. Então, existem vários organismos ou várias coisas que são antifrágeis. Coisas complexas, organismos, costumam ter características antifrágeis. Um gato é complexo. Uma máquina de lavar não é complexa, ela é complicada, ela é uma máquina. Ela precisa de arrumação. O gato não, ele faz autorreparação. Ela odeia aleatoriedade. O gato precisa de pequenas variações. Então, o organismo vivo, ele é totalmente diferente de uma máquina. Uma empresa não é uma máquina, uma empresa é um organismo vivo, feito de outros organismos vivos menores. Então é isso, o que não me mata me fortalece, é que a nossa avó nos ensinava, o Taleb adora os antigos. E para esse mundo novo, caótico, o que seria interessante a gente ter antifragilidade? Seria incrível, né? É o que a gente chama de mundo VUCA. Isso é um termo criado pelo Exército na década de 90. É o volátil, é o incerto, do incerto em inglês com U, é o complexo e é o ambíguo. Né? Volátil quer dizer as oscilações cada vez mais fortes na política, na economia e onde for. Incerto quer dizer tudo é imprevisível. Se você vê um cara fazendo previsão na TV, dê risada alta dele, não existe previsão. Complexo é aquilo, tem interdependências, e ambíguo. Um gosta do vermelho, um gosta do azul, a mesma coisa, cada um analisa de um jeito. E a interdependência é o quê? A interdependência é quando eu preciso de você e você de mim. Empresas, por exemplo, startups, organizações, institutos, são organismos vivos compostos de outros menores, que são pessoas. Pessoas são organismos vivos compostos de outros menores, que são células. Existem mais células não humanas no nosso corpo do que células humanas. Empresas também são organismos vivos. Então, a gente é interdependente. Eu preciso das empresas para ter as coisas, para comprar as coisas e tudo mais, para trabalhar na empresa, para ser sócio da empresa, para receber o imposto da empresa. E a empresa precisa de mim, porque uma empresa é feita de uma marca e pessoas, mais nada. Depois eu vou contar um pouco mais sobre isso. Nesse mundo VUCA, caótico, disruptivo, vida pessoal e profissional não se separa mais, é uma coisa só. Eu recebo o celular em casa, eu levo meu nenê... Cadê o Mike? O Mike passou o mês, meu sócio, um mês e pouco levando a nenê dele, de 4 meses para a startup, não foi? Lá para o Zen Economics, que é a nossa empresa. Nesse mundo novo, existem 2 tipos de corporação. A corporação moderna, que é a californiana, que é antifrágil. Ela erra um pouquinho, cada erro é um pouquinho, vai aprendendo no processo, e quanto mais bate nela, mais o ecossistema de startups cresce, por mais que algumas peças do organismo tenham que morrer. É normal, a natureza faz isso, algumas peças têm que morrer. Então, precisa errar. O antifrágil não tem problema de erro, mas tem que ser aquele erro bom, não um erro ruim. O erro ruim, a gente não pode fazer. O erro ruim é aquele do sistema financeiro de Manhattan, Nova York, aquele lá que eu ensino opções. O sistema financeiro, ele é tão interdependente que um erro em uma instituição quebra o sistema todo. E isso acontece na nossa vida. Por exemplo, processos irreversíveis,
O que é um processo reversível? É sexta-noite, você comprou um monte de breja, você está feliz, tem queijo, tem um monte de coisa, você vai curtir com quem você ama, e aquela merda cai no chão, e quebra a garrafa, e quebra tudo. É irreversível. Não dá para catar o vinho, a cerveja do chão e juntar os caquinhos. Então, esse é o erro que a gente não pode ter. É o erro que não dá para voltar, é o erro irreversível. Então, esqueça a probabilidade. Ó, um professor de estatística veio aqui dizer, esqueça a probabilidade. Porque a vida não é um cassino. Não dá para medir todas as estatísticas. A gente tem que focar, sabe no quê? No arrependimento. No arrependimento. Então, a gente criou em computador organismos frágeis e antifrágeis. Então, esse cara, ele aprende errado, ele é frágil. Ao invés de correr de manhã, ele fica dormindo. Ao invés dele fazer exercício, ele quer fazer bariátrica. Esse cara, ele quer aprender inglês dormindo. Ele quer ganhar dinheiro gastando. Esse é o cara frágil. Esse aqui é o antifrágil. Veja que todo o processo vivo, ele tem zigue-zague. É expansão e retração, tensão e relaxamento. Todo organismo tem esse movimento. Então, mesmo o cara frágil, às vezes parece que está se dando bem. Mas quando vem um erro irreversível, ele quebra, entra em colapso, né? A gente chama. Já o antifrágil não, ele tem épocas difíceis. É difícil você erra certa. É difícil você fazer o caminho longo. É difícil você fazer o caminho ético. É muito mais fácil tentar pegar um atalho, né? Então, às vezes, esse cara sofre. Mas, mesmo assim, no final, ele é o cara, ele é o processo que progride, na média. Então, se a vida fosse uma banheira, a brincadeira seria encher ela de recurso. Quanto mais recursos você puder ter, melhor. De todos os tipos, dinheiro, tempo, conhecimento, saúde e emoção, que são os 5, né? Que a gente dividiu lá nos Zen Econômicos, você tem que ter muito recurso. E como é que você enche a banheira? Assim. Quando você perde de canequinha. Erra de canequinha. Vai tirando de canequinha. Estudando, aprendendo, ajustes estocásticos, aprendendo com o caminho. E quando você acertar, um processo disruptivo. Quando você acertar, que seja uma porrada, que vai mudar as coisas todas. É o tal do pozinho que eu ensino lá na bolsa. Foi o que deu. Muito obrigado. Se vocês quiserem saber mais de antifrágil, me perguntem.